Em um mundo preenchido por sangue e desgraças, o nosso protagonista, chamado Ryuki, junto com um grupo de pessoas, foi invocados à força para este lugar onde a regra é matar ou ser morto. Após muito tempo de lutas nesse inferno, eles conseguiram derrotar um poderoso demônio, porém quase todo o seu grupo foi exterminado e ele também estava à beira da morte. Para sua surpresa, ao abrir os olhos novamente, Ryuki percebe que ainda está vivo. Inicialmente, ele não compreende o que aconteceu, mas, por algum motivo, ele recebeu o poder de controlar tudo aquilo que ele matava. Após um bom tempo nesse mundo, ele se tornou o rei dos necromantes, enquanto seu irmão retornou para a Terra. Porém, um dia ele acaba descobrindo que seu irmão foi morto, e foi aí que ele decidiu retornar para a Terra e se vingar. Esta é a parte 6. Caso ainda não tenha visto as partes anteriores, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. Ryukyu ainda estava lutando, no entanto bastante exausto. Após dizimar todos os esqueletos, ele se pergunta se finalmente acabou. Entretanto, logo em seguida, Dullahan aparece diante dele. Ryukyu se pergunta quem é esse monstro, onde tinha um mau pressentimento sobre isso. Ele sabia que tinha que matar esse cara rapidamente. No entanto, devido a uma habilidade de Dullahan, Ryukyu não consegue mais usar seu poder. E não só isso, logo em seguida, Ryukyu não conseguia nem mais se mover, era como se alguém estivesse sob o controle do seu corpo, e devido a isso, ele se fere com sua própria arma. Ryukyu não conseguia acreditar, pois seu corpo não obedecia, e assim ele acaba tirando a própria vida. Ryuki fala que já estão todos neste lugar e diz para Dullahan coletar as almas. Ele confirma e diz que fará a ordem do mestre. Assim, ele ativa sua habilidade coletando todas as almas dos caçadores eliminados para seu cajado. Após isso, Ryuki usa sua habilidade dos mortos nos insetos que ele tinha lançado no prédio anteriormente, fazendo desmoronar completamente. Em seguida, um caçador informa que o capitão Ryuki foi eliminado. O outro caçador fala para perguntar à equipe de vigilância o que estava acontecendo, no entanto, o cara informa que eles também não estavam respondendo. O caçador pergunta por que o edifício estava caindo assim tão de repente, questionando se usaram algum tipo de magia. Outro cara fala que não sabe o que estava acontecendo. Após isso, o time da segunda força de raid chega e de um dos carros sai o Capitão Park. Ele pergunta se todos estavam neste lugar. O caçador fala que faz um tempo que não o vê. Park pergunta como estava a situação. O caçador, chamado Hanterro, questiona se ele acha que estava nesse lugar para relatar para ele. Park fala que sua guilda tem um rank melhor que a guilda de Hanterro, com isso se ele pedir para dar informações, Hanterro deveria fazer isso. Hanterro responde que não concorda com nada disso, assim Park fala para lidarem com isso primeiro. Hanterro diz que pode fazer isso agora, ativando seu poder, mas outro cara pede para parar com isso, dizendo que a diversão deles estava esperando do outro lado. Afirmando que o verdadeiro inimigo é aquele terrível necromante, e se eles quiserem lutar entre eles, Ryuki pode acabar escapando. Voltando para Ryuki, ele fala que vai dar vida a ele, com isso ativa seu poder dos mortos. Após isso, o vice-mestre da guilda também chega, ele pede para relatar a situação. Em seguida, ele pergunta o que era todo esse barulho, e ao olhar para o lado, para sua surpresa, ele se depara com um enorme golem. Outro cara pergunta por que essa criatura é tão grande. Hanterro questiona se esse necromante pode até controlar um golem tão impressionante, dizendo que essa criatura é maior que um golem gigante. Rapidamente, o golem pega uma enorme pedra e joga neles, dizimando vários caçadores. O vice-mestre fala para os magos atacarem o golem, dizendo para não terem medo do tamanho dele, onde, apesar de ser forte, ele é lento. Assim, ele fala que os capitães têm outra missão, que seria encontrar Ryuki e eliminá-lo. O vice-mestre, bastante irritado, fala que aquele cara vai pagar por tudo isso. Hanterro fala que não será necessário ir atrás dele, pois ele já tinha chegado. Assim, Ryuki chega juntamente com seu exército de esqueletos. Outro cara fala que ele vai encontrar sua morte e questiona o que pode fazer agora. Hanterro fala para ele calar a boca e fazer seu trabalho. O cara fala para Hanterro não se preocupar, pois vai curá-lo. Hanterro ativa seu poder e fala para confiar nele. Os magos começam a conjurar magias de fogo para tentarem eliminar o golem, mas surte pouco efeito. Devido a isso, o golem vai para cima deles. Rapidamente, o vice-mestre fala para levantarem o escudo. Entretanto, o golem destrói esse escudo sem dificuldade e logo em seguida dizima os caçadores sem piedade. Hanterro pensa que as coisas estão piorando, ele sabia que precisava se apressar, onde se o necromante morrer, isso tudo vai acabar. Com isso, ele vai para cima dos esqueletos e usando suas habilidades, ele começa a eliminá-los. No entanto, ele logo fica cercado, mesmo assim Hanterro fala que vai dizimar todos eles. Com suas artes marciais e com seu poder, ele é capaz de enfrentar essas criaturas, juntamente com a ajuda do outro cara.
No entanto, o cara percebe que mesmo atingindo eles várias vezes com seu relâmpago mágico, parecia que não tinha nenhum arranhão nas armaduras deles. Ele se pergunta que tipo de monstros são esses. Em seguida, Ryuki ordena que seus soldados eliminem todos. Devido a isso, rapidamente os caçadores são cercados. E não apenas isso, outro golem enorme é summonado. Os caçadores não conseguem acreditar, dizendo que vão gastar toda a mana para destruir apenas um. E perguntam o que vão fazer com o segundo, dizendo que quando eles destroem um golem, outro se transforma. O vice-mestre não conseguia acreditar no que estava vendo. Com isso, ele fala para Hanteiro matar aquele cara o mais rápido possível. Ele responde que gostaria, no entanto, estava ocupado. Mesmo com suas habilidades, ele é cercado e em seguida é atingido por um dos esqueletos por ter se distraído. E para piorar, após isso, ele sente que seus músculos estavam muito doloridos. Bastante irritado, ele vai para cima dos esqueletos. Ao olhar para trás, percebe que uma lança vem em sua direção, mas consegue desviar a tempo. Hanteiro pensa que foi por pouco. Logo em seguida, o esqueleto começa a canalizar uma magia na lança e com uma grande velocidade acerta Hanteiro em cheio. Após isso, vários outros caçadores vêm para salvar o capitão deles, mas nada adianta. Ryuki ordena que seus soldados esqueletos arqueiros disparem uma rajada de flecha neles. Devido a isso, todos começam a fugir, mas é tarde demais, muitos são atingidos e mortos. O curandeiro pensa que se acabar com os arqueiros podem ter uma chance. Assim, ele começa a conjurar sua magia, no entanto, outro caçador empurra para salvá-lo de outro esqueleto. Esse caçador diz para ele apenas correr, onde eles não tinham chance nenhuma. Ele grita dizendo que estava realmente falando sério para fugir. Esse caçador questiona porque esse esqueleto estava o seguindo. Devido a isso, ele decide lutar. O esqueleto tenta acertá-lo, mas ele consegue desviar sem dificuldade. Assim, fala que ele vai se arrepender por subestimá-lo um pouco. Um pouco mais ao lado, os magos ainda estavam tentando eliminar o golem. O vice-mestre diz para acertarem suas costas. Neste momento, Ryuki ordena que o golem destrua todos. Com isso, o golem começa a ir para o outro lado. Um dos caçadores questiona se eles estavam fugindo. Mas rapidamente o vice-mestre percebe que eles estavam indo para os outros edifícios. Ele se pergunta o que esses golems estavam fazendo, onde, mesmo sendo acertado pelos magos, essas criaturas estavam indo destruir os outros edifícios. No entanto, rapidamente o vice-mestre descobre que isso é para criar mais golems. Com isso, o vice-mestre fala que ele mesmo vai lutar e diz para todos que os edifícios que os golems destruírem vão se tornar outros golems. Assim, pede para separar os caçadores para reduzir os efeitos dos ataques. Precisam acabar com eles antes que hajam muitos golems. Um drone estava sobrevoando o campo de batalha transmitindo tudo. Em outro lugar, um cara comenta para o presidente que o necromancer é mais forte do que eles pensavam. Onde nunca tinha visto os caçadores da Guilda Gárgua tão chocados. Assim que o vice-mestre começa a batalhar também, eles decidem assistir um pouco mais. Ele tinha visto com seus próprios olhos como o vice-mestre matou um Kraken, que era o dobro do tamanho desses golems. No entanto, as coisas parecem bem ruins por lá, pois os golems não param de aparecer. Outro cara pergunta o que era essa habilidade de invocação. O presidente se pergunta que tipo de poderes Ryuki possui, mas pensa que não importa o quão poderoso ele seja, fará se ajoelhar diante dele. Pouco tempo depois, Hanteiro acorda. Os outros percebem que o capitão estava de volta. Com isso, jogam um elixir para ele, mas assim que vai pegar, o esqueleto arqueiro destrói. Hanteiro, irritado, fala para não jogar e apenas o entregar. O caçador comenta que há muitas pessoas mortas neste lugar. Hanteiro fala que sabe, e a única coisa que eles podem fazer agora é se livrar do líder deles. Hanteiro fala para eles irem ajudar as outras unidades, dizendo que vai cuidar de tudo neste lugar ele mesmo, e também fala que esse cara vai sentir seu verdadeiro poder. Logo em seguida, o outro caçador chega e fala para eles irem embora, dizendo que o golem grande estava vindo. Após isso, o golem arranca um edifício e joga na direção deles. O vice-mestre e o diretor, ao observar isso, percebem que isso é muito ruim, onde o golem atingiu um complexo de apartamentos que permaneceu sem danificações. O presidente sabia que eles não estavam apenas planejando aumentar seus números, mas também aumentar o caos e pânico entre os caçadores, e se pergunta o que mais Ryuki vai acrescentar. O caçador se pergunta o que estava acontecendo, onde esse cara chamou um golem gigante para atrair a atenção e forçar os caçadores a concentrar seus ataques nele. Devido a isso, os esqueletos começam a dizimar os caçadores que estavam em pânico.
O caçador também pensa que ele chamou outro golem para destruir os edifícios e criar mais golems. No entanto, ele percebe que os detentores das habilidades mais fortes da Guilda Gargoyle já chegaram, mas ele se questiona se ainda não podem superá-los com números. Logo em seguida, o caçador percebe que seu corpo não estava mais se movendo e à sua frente estava Dullahan. Ele fala que o mestre já estava vindo, só precisava ser paciente. Hunterro estava um pouco mais ao lado escutando isso, e pouco tempo depois Ryuki chega. O caçador fala que sente muito, mas diz que não estava ligado à morte do irmão dele. Em seguida, Ryuki ativa uma de suas habilidades. O caçador grita dizendo que ele entendeu errado, onde nunca tinha visto o irmão dele. Mesmo assim, Ryuki não se importa e começa a dizimar esse caçador sem piedade. Taeho estava vendo tudo. Após retirar os olhos do caçador, Ryuki questiona se agora ele pode ver o rosto do seu irmão. Em seguida, memórias do caçador vêm à tona, vendo o irmão de Ryuki morto. Após isso, Ryuki pergunta se ele viu seu irmão. Mesmo assim, o caçador fala que não, e assim Ryuki dizima esse caçador. Em seguida, Ryuki usa a visão dos mortos, e assim ele vê Kangmin pedindo para explicar isso. No entanto, esse caçador fala que nem tudo é explicável, e em seguida o vice-mestre diz para parar de falar e terminar isso, e diz para Kangmin que chegou a hora de aceitar seu destino. Devido a isso, Ryuki descobre que aqueles caras estavam envolvidos com a morte do seu irmão, com isso fala para ele atender o seu chamado. Taeho, bastante assustado, se pergunta quem era aquele cara que chegou. Ele se apresenta sendo chamado de Caligny, onde ele era da 7ª Legião e veio pela vontade do mestre. Ryuki questiona se ele viu o olhar dos mortos que ele tinha visto anteriormente. Caligny confirma, assim Ryuki fala para trazê-los até ele. Caligny diz que a vontade do mestre será cumprida, onde rapidamente encontra eles, e assim ordena a todos os esqueletos a pegarem eles, e a sua primeira vítima seria Hunterro. Hunterro pergunta se eles ainda não desistiram, e assim diz para terminarem o que começaram. Com isso, ele decide usar sua habilidade mais forte, onde ele começa a se transformar, pensando que meia hora é mais do que suficiente para acabar com tudo, indo para cima dos esqueletos. Caligny fala que é uma besta bem interessante e questiona se pode entrar na batalha também. Hunterro se irrita e vai para cima dele com tudo. Caligny tenta acertá-lo com sua espada, mas não adianta. Hunterro desvia, ele percebe que esse cara é muito rápido. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!